vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram aí no título desse vídeo, hoje eu vim trazer a parte 2 com os meus pincéis para olhos favoritos. Se você ainda não assistiu a parte 1, que é o vídeo fazer uma preparação de pele completa com os meus pincéis de rosto favorito, eu vou deixar o link no box de informação aqui abaixo. E hoje a gente vai focar em pincéis para olhos. E eu vou dar mais de uma opção pra vocês, tanto em kit, sem kit, pra você ver o que vai funcionar melhor aí pra você. Mas antes da gente começar, você já deixa o seu joinha, que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, claro, ativa o sininho de notificação pra receber. E assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos novos domingos e quartas às 18 horas. E claro, me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real e não perder todo o conteúdo maravilhoso que temos por lá também. Obviamente, com essa preparação de pele, eu gravei em formato de conteúdos aos pedaços, que vai ao ar por lá em breve. Amores, novamente já peço desculpa aí com antecedência por algum barulho no andar de cima. Eu acho que eles estão arrumando alguma coisa no piso que tá assim, vira e mexe, começa um pó. E tá assim, entendeu? Tem 3 dias, então não tem como, né? Eu tenho que seguir a vida e tentar falar bem alto e espero que o barulho não incomode tanto e que eles deem aí uma folguinha. Acho que agora deu uma leve folga, mas do nada pode acontecer. E vamos começar com sobrancelha, gente. Eu acho que todo mundo tem que ter pelo menos essa escovinha aqui, ó. Essa escovinha facilita muito a vida, mas eu acho bem útil ter esse aqui da Macrylan. A Macrylan tem vários pincéis de ponta assim. Esse aqui é o meu favorito porque o desse lado aqui ele é bem fininho, tá vendo? Esse aqui é o A14 e como na parte 1 o foco desse vídeo são os pincéis, então primeiro eu vou deixar a lista de todos os pincéis e logo abaixo dos produtos que eu usar aqui também, tá? Então vamos começar aqui com um pincelzinho assim, gente, sério. Mesmo que você não vá preencher sempre a sobrancelha, às vezes dá uma falhinha, dá uma coisa específica. E aí é muito útil porque às vezes você usa sobrancelha leve. Eu, no geral, eu quase não tenho mais preenchido a minha sobrancelha. Mas dependendo quando eu faço um puxadinho, dou uma leve intensificada a mais no olho, dependendo eu sinto a necessidade de dar uma intensificada aqui no cantinho externo da sobrancelha. E aí esse pincel acaba sendo útil. Hoje eu vou usar, gente, esse aqui é o creme gel para esculpir sobrancelhas da Make Moist, que eu falei pra vocês num vídeo de recebidos maravilhoso. E eu tenho amado esse produto aqui. Você pega ele aqui, um tiquinho de nada. Esse aqui é na cor âmbar. Vou tirar o excesso aqui no dorso da minha mão, ó, porque ele tá bem novinho, bem pigmentado, mas ele esfuma super bem. E aí eu venho aqui preenchendo, ó. E esse formato de pincel, ele é perfeito. Porque se você precisar concentrar um pouco o produto e fazer um risco imitando o fio, você consegue. Se você quiser só fazer um sombreado assim no fundo, como é o caso que eu quero fazer aqui, você consegue também. Eu acho assim muito útil, sabe? E um fator importante com essa escovinha aqui da lateral é que ela ajuda a esfumar o produto em si, ó. Sendo ele lápis, lapiseira, pastinha, sombra, ajuda a deixar esse efeito bem esfumado, tá vendo? É bem sutil, mas eu acho que dá muita diferença, principalmente aqui no meu arco aqui em cima, ó, que é um pouquinho mais falhadinho. Dá uma intensificada final aqui, ó. Tá vendo a diferença? E outro ponto importantíssimo pra essa escovinha aqui, mesmo que você só vá passar um gel incolor ou com cor, eu sempre gosto de tirar excesso, sabe? Por exemplo, eu gosto de dar uma aplicada aqui pra cima, ó, com o produto. E esse aplicador aqui, ele é ótimo. Ele não dá excesso de produto nem nada, sabe? O dosador dele é muito bom. Mas mesmo assim, eu sinto que quando a gente vem com a escovinha aqui por cima, ó, eu consigo garantir que não vai dar aquele acúmulo de produto que às vezes dá aquele efeito casquinha, sabe? E quando é com cor, ele ajuda a esfumar também. E aí vamos supor, uma dica muito boa. Às vezes eu quero o efeito da sobrancelha mais levantado assim, mas vocês podem reparar que eu nunca saio com a sobrancelha 100% levantada. Aí eu venho com essa pontinha aqui, só deitando, ó, os fiozinhos pra eles não ficarem essa sobrancelha arrepiada, que eu particularmente não gosto, não é algo que eu uso. Olha a diferença, gente. E agora sim, vamos para os olhos de fato. E vocês vão ver que eu separei vários pincéis aqui, porque eu vou dar mais de uma opção, como eu falei pra vocês. Tenha esse ou aquele, que às vezes você não encontra um, mas você acha o outro com facilidade, dependendo aí se você vai comprar na Amazon, se você vai comprar na Beleza na Web, você vai achar com uma maior facilidade. E também dentro desse kit aqui, que eu vou falar pra vocês, são os meus pincéis pra olhos favoritos, eu vou falar. Esse eu acho que tem que ter. Esse aqui
vai te ajudar caso você goste de fazer esse estilo de make. Esse aqui é pra complementar, mas não é obrigatório, sabe? E bora começar com aquele pincel todo mundo tem que ter. Esse aqui, gente, não tem condições, tem que ter. E aí eu tenho duas opções pra vocês, muito usado em vídeo aqui. Ou da Essence, que vocês sabem que eu amo, tem um precinho assim. Vocês vão ver que todos esses pincéis aqui custo-benefício de milhões, tá? Ele é bem fofinho, ele é maior um pouco, ó, do que o da Macrylan, que também é um favorito que eu tenho, o A35. Vocês sabem que eu tenho vários desse aqui, justamente pelo custo-benefício, assim, ser sensacional. Claro que, se você quiser ter os dois, é o último, porque esse é um pincel muito multifuncional. E é bom de você ter um ali sempre limpinho para dar acabamento. Sempre falo isso e faço isso muito em todos os vídeos, podem perceber. Então, assim, a minha dica é, tenha um de cada ou compra dois. Dois desse ou dois daquele. Tem que ter os dois? Não, tem que ter um. Um desses aqui é uma categoria tem que ter, tá? Mas se puder ter dois, vai facilitar muito a sua vida aí, te garanto. Vou usar a paletinha Neutrals de linha Nina Secrets, porque aí eu vou fechar o último tutorial com essa paleta pra eu juntar lá no Instagram um post carrossel de inspirações, porque, como eu falei pra vocês, não é uma paleta que eu vá usar muito as brilhantes, mas eu sei que tem gente que gostou e claro que eu vou trazer inspirações aqui pra vocês também. E mesmo quem comprou, já comprou e também não tem essa pegada de usar muitas brilhantes, já deixei uma proposta, tá? Lá no Instagram, deixa aqui nos comentários abaixo se vocês querem que eu traga o mesmo videozinho aqui pro Shorts. Uma opção usando o iluminador como sombra de brilho e não isso aqui pra poder ficar um pouco mais usável para nós, basiquinhas discreta, que não usa tanto brilho no dia a dia. Claro que eu vou começar com um tom de marrom mais claro, gente. Esse aqui é um tom assim, que é muito bom ter. Se você não tem esse tom, você usa o bronzer contorno, é algo que funciona bastante, tá? Então assim, e esse passo aqui é algo que dá um super acabamento na maquiagem. Eu não preparei a minha pálpebra, eu ia passar um corretivo aqui, mas eu confesso que, como eu também não quero fazer uma super make, na verdade eu quero fazer uma super make, mas eu quero ver como é que essas cintilantes aqui vai se comportar sem um corretivo abaixo, sem uma base, sem um primer em si. Então já vou aproveitar essa oportunidade. E tá vendo que esse tipo de pincel aqui, ele facilita muito a sua vida, porque você pega o produto, vai e vem, ele já aplica esfumando, tá? Quanto menos prática você tem na maquiagem, eu falo isso pra vocês, mais o pincel, um acessório, vai ser o seu aliado aí pra facilitar a sua vida. Porque você pode vir com outro pincel menor e fazer isso aqui? Pode, mas você vai ter que ter técnica, vai ter que fazer círculozinho, tira o excesso, vem construindo, faz uma transição maior. E você fazer isso aqui, por mais que às vezes algumas pessoas vão falar, nossa, mas fez nem cosquinha. Gente, isso aqui, quando você quiser fazer um escurão, é o que vai te ajudar a dar acabamento, a deixar aquele esfumado, degradê, sem você ter que ficar aqui meia hora, esfrega, esfuma, vai por mim. No outro olho eu vou vir com esse aqui, tá? Normalmente eu deixaria ele limpo pra dar acabamento, mas como eu tô vindo com essa sombra aqui ou com bronzer, é um que a sujeirinha no pincel desse fundo de cor é algo que até ajuda a esfumar e a deixar esse pincel pra acabamento, sabe? Mas aí o que eu falo é, você faz uma make com um fundo mais rosado, aí no outro dia você quer usar marrom, você vai ter que limpar o pincel. Então você ter dois vai facilitar um pouco aí a mais. Ó, gente, igualmente maravilhoso, super fofinho, já aplica esfumando, maravilhoso, né? Segundo pincel, não tem que ter. Caso você goste de um olho escuro, de dar uma intensificada, você queira um pincel aí pra te ajudar a fazer uma make mais noite, pra se virar aí numa ocasião especial, esse pincel aqui vai te ajudar muito, que é o A26 da Macrylan. Ele é uma versão pequenininha do pincel de esfumar gordão. Esse aqui tem que ter. Esse aqui é pra quem gosta de usar olhos mais escuros. Aí ele vai fazer diferença. Porque você pegar um tom muito escuro e vir com esse pincel aqui espalhado demais, é a receita pra ficar aquele olho marcado, manchado e mal esfumado, sabe? Então, ó, menorzinho. E aí, pra quem já tem o kit de pincéis da linha Nina Secrets, o primeiro, porque o segundo não tem um pincel menor, esse daqui, ó, faz a função. Lembrando, se você não assistiu, já tem um vídeo comparando os dois kits de pincéis de linha Nina Secrets. Eu quero dar essa opção, porque caso você já tenha esse aqui, ele vai fazer a função, mas esse é meu favorito. Esse aqui eu acho muito melhor que esse da Nina. Por quê? Ele é ainda menor e mais curtinho, ele é um pouco mais preciso, tá? Então pra você fazer aquele tom mais escuro da paleta no cantinho externo, esse aqui você vai ter que fazer movimentos menores. Esse aqui vai te dar um pouquinho mais de liberdade, tá? Vai facilitar um pouco a sua vida. E aí, inclusive, eu já vou vir com ele com esse tom mais escuro, sem usar os médios,
normalmente eu usaria os médios, mas só pra mostrar aqui pra vocês, ó. E aí eu vou aplicar aqui no cantinho externo, concentrando aqui rente aos cílios, ó. Vocês viram que eu tirei o excesso, que é pra construir um esfumado, ó. Bem aqui, e aí vou fazendo movimentos circulares. E como ele não é espaçado demais, eu consigo deixar esse finalzinho aqui já esfumado, ó. Tá vendo? Já aplico esfumando. Olha que fácil. E sem trazer ele demais pra cima ou pro meio do olho, olha, só um efeito. E olha como que ele facilita a nossa vida. Já temos o quê? Um esfumadinho assim, clássico esse aqui. Próximo pincelzinho tem que ter pra mim também é esse aqui da Macrylan, que é o B907. Esse aqui pra mim é o meu favorito, é o que eu mais indicaria, assim, se tiver que escolher só um. Mas você pode usar as funções que você usa esse pincel, esse aqui da Macrylan, que é o BT11, que por sua vez tem um parecido no kit, no primeiro kit de pincéis da Nina Secrets, porém ele é um pouco mais gordo, ó, tá vendo? Então se você já tem aquele kit de pincéis, você vai conseguir usar esse pincel, não necessariamente você vai precisar desse. Mas esse aqui é o meu favorito, porque ele é mais curtinho, ó. E ele é achatado aqui, mais fininho, ele é um pouco mais preciso para fazer esfumado rente aos cílios inferiores e superiores. Então, inclusive, vou vir com ele pegando a sombra mais clarinha aqui, ó. Tiro o excesso e vou aplicar aqui rente aos meus cílios. E esse pincel aqui também é incrível pra... Ah, Lilian, eu vim com um pincel, um marrom super escuro, vou esfumar o lápis de olho. E aí você esfuma com um pincel menorzinho, mas você volta com ele aqui com um tom de marrom super clarinho, de bronzer, de blush, ou ele sem nenhum produto mesmo, e vai te ajudar a dar acabamento pra garantir que tá tudo bem esfumado aqui abaixo, sem nenhuma marcação esquisita, ó. Tem que ter, assim. Então, 2 pincéis de olhos obrigatórios que eu teria é um desses dois, um desses aqui, ó. Esse aqui pra mim é o básico do básico pra você que quer fazer qualquer gracinha no olho. E como ele é mais preciso, pra você vir com um tom um pouco mais médio, ó, igual eu vou vir com esse aqui do outro lado, e vou aplicar aqui mostrando pra vocês, também funciona. Agora, esse tipo de pincel, se você já vem com o marrom mais escurão de todos, ele vai deixar o escuro muito aberto, muito espaçado. Eu já não recomendo, tá? Ó, até o marrom médio super funciona, ó. Que ele já aplica esfumando o produto. E seguindo na pegada destes pincéis aqui, que ele pode ter uma função ótima, diferente do outro, que é para fazer meu amado ponto de luz. Gente, é sempre bom ter um pincel levemente... que ele é pequeno, ele é preciso, mas ele é fofinho, que já esfuma as bordinhas pra gente fazer aquele ponto de luz aqui, que vocês sabem, assim, que eu acho que ajuda a dar um acabamento, assim, na maquiagem. A menos que você seja uma pessoa com o olho extremamente afastado, o ponto de luz, ele só engrandece. Mas é que você pode fazer um ponto de luz com fundo, mesmo o fundo da sombra aqui pra dar um acabamento, pra caso você tenha o olho separado, e ainda assim dá esse tchan na make sem acabar afastando mais ainda o olhar, tá? Fica essa dica. Então, gente, ó, esse pincel aqui, vou dar mais uma opção pra vocês que eu amo pra fazer ponto de luz, e esse aqui também funciona pra fazer esse esfumadinho aqui abaixo, que é o F07 da Macrylan. Eu amo esse pincel aqui. Nossa, ele é bem pequenininho. E aí, se você gosta de fazer um ponto de luz maior, mais espesso, deixar essa região mais iluminada, a gente tem uma versão dele bem GG, ó. Bem gordão. Esse daqui eu já falei pra vocês, né? Eu não queria mencionar ele, mas é porque ele ainda é um favorito e eu acho que ele é o A13, entendeu? Porque ele ainda tem um fundo do fundo aqui, que eu lendo, eu acho que ele é o A13, aí eu já vou deixar registrado aqui no vídeo, que vocês podem reparar que às vezes eu vou fazer um ponto de luz maiorzão já aqui assim, ó, nessa região, eu gosto de vir com ele, por ele ser maior e mais fofo, ele atinge uma área maior com mais facilidade. Mas esse daqui não tem que ter. Te sugiro ter um desses. Qual que é a questão se você for ter só um desses aqui e for deixar pra fazer as duas funções? Você vai precisar de ter um produtinho tipo esse aqui, ó, que é um limpa pincéis. Eu amo isso aqui, da Class Vogue. E aí eu vou usar esse pincel aqui de exemplo. Você vem aqui, borrifa aqui no guardanapo, ó. Pra pincel de olho, uma borrifada já dá. E você limpa o pincel antes de você trocar de sombra, né? Porque muitas vezes, o que dá ruim na maquiagem das pessoas é... Pega pincel sujo, pega um pincel que tá sujo, sombra mais escura, principalmente usa uma sombra mais clara, dá ruim, mancha, vai virando aquela confusão. Então, muita atenção. Você pode usar esse pincel aqui também pra fazer ponto de luz, sabe? Super funciona. Mas você tem que tomar cuidado aí de
limpar ele entre usos, tá? E aí, pra quem se maquia muito, né, pelo menos fazer um esfumadinho rente aos cílios superiores, que é uma coisa prática pro dia a dia, você ter um pincel pra cada função vai facilitar a sua vida. Mas vamos supor, no dia a dia você passa zero sombra. No máximo você faz esse marronzinho aqui, né, no côncavo. Aí você pode ter um único pincel desse e usar para várias funções. Aí você usa isso aqui, ó, compra um desse aqui pra te ajudar aí. Ah, tem uma festa. Ah, vou num jantar mais elegante à noite, quero fazer uma coisinha a mais. Aí você tem só esse pincel, você consegue reaproveitá-lo para funções diferentes, só lembra de limpar entre usos. Inclusive, já vou aproveitar e fazer um ponto de luz aqui, eu vou umedecer o pincel, ó, e vou vir com a sombra mais clarinha da paleta, ó, tirar um pouco o excesso aqui e vou fazer o ponto de luz. Por que esse pincel é ótimo para essa função, como eu falei? Porque ele é preciso e fofo, então ele já aplica, eu consigo, ó, depositar, e aí com a sujeirinha no pincel eu dou leves arrastadinhas, esfumando as bordinhas, ó. E a partir de agora, todos os pincéis é upgrade. É caso você queira ir aprender, se aventurar mais no universo da maquiagem, se você já gosta de se maquiar, é tudo pra dar um upgrade aí na sua necessaire, nenhum tem que ter especificamente, tá? Inclusive, esses pincéis aqui, eu acho muito bom ter um deles. Todos esses que eu tenho, ó, esse aqui da Mari saiu de linha. Esses três aqui são de kit. O bom é que todo kit de pincel vem um. Então eu acho que tem grande chance de você ter um pincel parecido com esse aqui aí na sua casa já pra você reaproveitar. E aí eu quero só que vocês prestem atenção numa diferença. E aí eu vou até usar o novo da Nina que eu mostrei pra vocês. Esse aqui, ele é muito firme, ele é muito preciso. Dê preferência para um pincel que ele é achatado, levemente denso e levemente fofo também, ó. Tá vendo que na lateral, todos esses aqui são mais gordinhos, ó, do que esse aqui, bem mais gordinhos, tá vendo? E aí vai facilitar você aplicar concentrado aonde você quer e esfumar as bordinhas. Para a função desse pincel aqui, de aplicar a sombra cintilante, você pode facilmente vir com o dedo. O que esse pincel aqui vai facilitar a sua vida, que eu acho legal de ter, mas novamente é um bônus, né? Um tem que ter. É que ele é mais preciso que o dedo. Muitas vezes, quando a gente tá aplicando aqui com o dedo, a gente não consegue tamanha precisão. Igual às vezes eu quero usar duas sombras cintilantes. Uma maior e a outra levemente concentrado. Dá pra fazer com o dedo? Dá, mas o pincel é mais fácil, entendeu? É só por esse detalhe. E outro ponto, se você já tem esse pincel aqui, você pode fazer um ponto de luz com ele. Inclusive, eu umidifiquei ele aqui pra mostrar pra vocês. Vou vir com a mesma sombra. E você pode vir com ele aqui, ó. Só que ele não é tão preciso quanto o outro, mas funciona, ó. Tá vendo só que ele vai entrar um pouco mais? Mas vai dar um efeito parecido. Quebra um galho, dispensando a função desse pincel aqui, tá? Como aqui o vídeo é de pincéis, eu vou usar esse mesmo pincel, ó, vou umedecer ele bastante. E eu quero vir com essa sombra aqui, que eu ainda não usei ela sozinha, né? Usei lá no vídeo da resenha, mas ainda não fiz uma make caprichada usando essa aqui, que eu quero bastante, ó. E vou concentrar primeiro depositando, ó. E aí, tá vendo? Eu consigo ver melhor o que eu tô fazendo, ter uma precisão um pouco maior. Gente, independente aqui essa sombra esvarela, tá? Não esqueçam de selar bem a pele usando qualquer sombra com partícula de brilho maior. E aí eu já consigo, ó, aplico concentrando aqui na pálpebra. E como as pontinhas são fofas, eu já vou dando uma leve esfumada aqui, ó. Tanto de transição com o marrom mais escuro aqui no canto externo, quanto aqui em volta. Então, para esse esfumado nas bordinhas, acaba facilitando um pouco. O dedo, ele já tampa um pouco mais a visão, sabe? Mas como eu falei pra vocês, funciona. Isso aqui é um bônus, se você quiser ter. Vou vir do outro lado com o dedo pra mostrar pra vocês a diferença, tá? Entre si, ó. O dedo, inclusive, ele é excelente, ó, pra pigmentar. A questão é que na hora de esfumar as bordinhas, ó, tem que vir com o dedo bem levinho. E muitas pessoas começam a arrastar, esfregando, ó. Esfuma as bordinhas, ó. E tá vendo como que eu subi mais com a sombra do que desse lado aqui, que eu consigo um pouco mais de precisão? Como eu falei pra vocês, é uma questão do que vai facilitar mais a sua vida. Eu amo usar o dedo, vocês sabem que eu sempre uso, mas dependendo, ó. E aí, como eu falei pra vocês, esse pincel sempre vai ser o grande aliado para garantir que as bordinhas estão todas bem esfumadas, ó. Seguindo para pincéis de precisão. E aí eu tenho dois favoritos que eu amo muito. Esse aqui é um dos pincéis que todo mundo tem que ter, não.
mas ele vai te ajudar muito aí na sua vida, tá? Tem que ter aqueles dois. Um terceiro pincel, se eu fosse te falar assim que tem que ter, seria esse daqui. Se você gosta de esfumadinho rente aos cílios, tem que ter, tá? Se você é uma pessoa só, como eu falei, do geralzão do esfumadão, aí tudo bem, você vai conseguir viver sem esse pincel aqui, tá? E aí eu tenho duas opções, ou o A15 ou o F12. Se você é uma pessoa que gosta do puxadinho, aquele efeito delineado, assim, esse aqui vai te ajudar mais, tá? Por ser menorzinho um pouco, ó, tá vendo? Importante que esses dois pincéis são meus favoritos, eles são extremamente finos, ó. Extremamente finos e precisos. E eles são os ideais, mesmo que você não queira fazer o delineado em si, mas que você queira fazer aquele esfumadinho com tons mais escuros, por serem precisos. Como eu falei, se você vem com um tipo de pincel desse, um tom de marrom muito escuro, ele vai ficar muito espesso, você não vai conseguir fazer aquele acabamento mais fino, delicado. E aí o ideal é esse aqui, com um tom médio pra fazer o degradê. Repara que normalmente tons mais escuros, pincéis mais precisos, tons médios e claros, pincéis um pouco maiores, mesmo que não tão grandes, né, mas comparado uns aos outros, entendeu? E mais fofinhos também. Esses aqui são mais densos e precisos. Vou vir com esse marrom aqui avermelhado, ó, e vou fazer um esfumadinho rente aos meus cílios inferiores, ó. E tá vendo como que ele concentra e pigmenta mais? E fica mais fino do que se fosse com o outro? Como eu limpei o pincel, né, eu vou vir com uma ponta desse primeiro tom, ó. Tiro o excesso bem de levinho e vou esfumar essas bordinhas aqui pra garantir que tá tudo bem esfumado. Aí eu vou vir com esse aqui, você facilmente poderia vir com esse pincel aqui também. Vou fazer um puxadinho pra mostrar pra vocês, aí eu vou vir com um marrom mais escuro, né? Tiro aqui o excesso um pouquinho. Vou fazer aquele puxadinho. Olha como que ele é preciso, ele já meio que facilita a nossa vida. Vou pegar aqui mais um pouquinho de produto e vou escurecer aqui o canto externo, ó. De encontro com o puxadinho. Olha, por si só ele já faz o efeito todo. E por último, e não menos importante, como eu falei pra vocês, esse pincel aqui da Nina pra mim, você pode usar ele pra usar sombra cintilante, mas por ele ser mais denso e preciso, eu tenho um super favorito. E esse aqui é pra dar recortes. Se você é uma pessoa que gosta do esfumado alongado e quer fazer um recorte, mesmo que você não faça o puxadinho na sombra, você quer fazer um recorte aqui, ele te ajuda a dar acabamento aqui, ó, no batom. Sabe, você vem com um pouquinho de corretivo. Qualquer detalhe, esse pincel aqui vai te ajudar. E aí, novamente, ele é bem mais denso e fininho, ó. Por isso que ele é bom pra fazer recortes, porque o recorte é preciso, né? Você não quer que ele tenha esfumado, você quer o recorte, como propriamente diz o nome. Eu vou vir aqui com um corretivo. E aí, novamente, todo mundo tem que ter? Não. Esse pincel aqui também é muito bom pra iluminar a sobrancelha, tá? Pra quem gosta de fazer. Eu amava fazer isso. Ultimamente eu não tenho feito tanto assim, não. Normalmente eu passo um pouquinho de iluminador aqui já quando eu tô fazendo a make, sabe? Pontual. E aí nem sombra quase eu tenho vindo. Mas enfim. Pego aqui o corretivo, ó. E como ele é bem denso, ó, o recorte. Perfeito pra essa função, tá vendo? E aí é específico pra você que quer se aventurar ou fazer esse tipo de maquiagem, esse tipo de acabamento na sua maquiagem. Eu gosto muito de dar esse recorte, porque eu gosto de makes alongadas, né? Vocês já notaram. Mesmo não fazendo puxadinho, se seu sonho da sua vida é aprender a fazer um delineador, você tem que ter esse pincel aqui, vai te facilitar muito a vida. O que que pega aqui? Esse pincel aqui, Lilian, eu não posso fazer o recorte com ele? Sim, mas é a mesma coisa que eu falei no vídeo dessa batalha aqui. Você vai ficar limpa pincel. É óbvio, se você for fazer isso aqui uma vez na vida, limpa pincel, pega o corretivo, recorta, faz o recorte. Aí limpa de novo, pega a sombra, intensifica aqui porque eu errei. Sabe? Vem com o negocinho aqui. Vai te dar mais trabalho, mas é possível de fazer. Eu acho muito mais prático você ter um pincel desse, porque ele vai vir a calhar aí, como eu falei pra vocês, em várias funções. Tipo batom, dá uma contornada aqui. Você pode quebrar um galho e fazer o ponto de luz com ele também. É o ideal? Não, mas ele vai quebrar um galhinho aí. E esse pincel, gente, você consegue achar dele também em todo lugar. E ele custa, tipo, 10 a 15 reais. Muito baratinho. Então, assim, eu acho que vale a pena, entendeu? E voilà, amores, finalizei aqui a make, passei um pouquinho mais de máscara de cílios.
Na minha linha d'água, eu passei essa sombra em stick aqui de Ruby Kisses na cor Copper Glam, só porque se achei que tava faltando um acabamento, né, um olho tão intenso assim. Ó, vou dar um super zoom aqui pra vocês verem. Esfumado de milhões. Ó. Gostaram da make de hoje, ó? Tava faltando, né, gente? Eu pus essa paleta aqui para uma make babado, que ela foi feita pra isso, né? Com essa sombra, gente, porque definitivamente, como eu falei pra vocês, não é o estilo de sombra que eu mais uso as brilhantes, mas elas são maravilhosas. E o fundo de cor, olha que tom de marrom chique. Só que como o brilho é grande, é bem brilho assim, eu só usaria numa festa ou pra gravar vídeos aqui para vocês, né? Não vou te falar que eu não gosto, só que eu não uso isso aqui pra sair no meu dia a dia, como eu não tenho ido pra festa, né? E vamos de conclusão aqui nos pincéis, né? Como eu falei pra vocês, de qualquer maneira eu te sugiro comprar um desses dois, tá? O de esfumar, vai ser os primeiros da lista. O de sobrancelha, acho que assim, tem que ter. Até mesmo porque, vou aproveitar e dar uma dica, que eu não falo muito de sobrancelha com vocês, que eu acho sobrancelha algo muito pessoal. Mas se vocês quiserem vídeo com dicas, só pedir. Gente, pelo menos, no mínimo, pente essa sobrancelha e passa um gelzinho pra ela ficar no lugar, porque você pode fazer a maquiagem mais belíssima do mundo. Se a sua sobrancelha não tá penteada, tá com aquele espelhinho pra baixo, ela não vai te valorizar. Então aqui temos o pincel, né, o menorzinho, de preferência o B907, mas eu vou deixar junto lá o BT11, que é uma opção, um ótimo substituto também, ou o outro que eu falei, que é o F07. E aí vamos falar de kit de pincéis. Como eu falei, eu vou deixar a lista de todos aqui, ó, bonitinho. Aí você vê daí dos que eu usei, o que você acha que vai te ajudar mais, além desses. E aí, se você tem o kit de pincéis da Nina Secrets e ainda não assistiu o outro vídeo, se você assistiu esse vídeo, eu acho que esse vídeo aqui de hoje vai super complementar aí a sua vida, né? Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no box de informação aqui abaixo, porque caso você tenha aí esse kit ou você queira considerar aí comprar, você vê os dois vídeos, eu acho que vai ajudar aí na sua decisão. Você vai ter uma base de dados mais completas pra tomar a melhor decisão. E aí uma outra opção que eu preciso falar aqui com vocês, que eu tô apaixonada, é caso você tenha interesse nesse kit de pincéis aqui do Jazz Up, olha os pincéis de óleo, gente. Ele vem assim, todos, pequeno, médio, grande, olha, de esfumar. Eu só complementaria com esse daqui para delineado em específico, porque esse aqui super dá pra fazer os esfumadinhos. Tem esse aqui duplo, ó, que tem essa ponta também fininha. Então, pra fazer o esfumado rente aos cílios mesmo escuro, esses dois funcionam. Caso você queira o delineado preciso sem esfumar, esse aqui é o melhor, não há comparação. Inclusive, melhor do que o próprio que vem na Nina. Gente, eu perdi o pincel, eu acho. Ah, tá aqui. Inclusive, ele é melhor do que o da Nina, ó, porque ele é menorzinho, ó. Dá pra fazer com o da Nina? Super dá. Mas pra delineado, pontual, ponta de agulha, esse pincel aqui vai facilitar a sua vida, tá? Vou deixar também o link desse kit de pincéis aqui, que é o mesmo que eu falei de rosto, porque ele não vende. Aliás, eu vou ver se eu acho ele só de olhos, e aí eu deixo aqui no box de informação aqui abaixo, tá? O link também. Ele, assim, é super completo, aí só com esse kit aqui de pincéis você não precisa de comprar nenhum desses aqui, não. A menos que você queira complementar com os que eu indiquei. E a quesito de curiosidade aí, pra quem for perguntar, eu tô com o gloss e o esmalte pudim de chocolate da Dylos. Inclusive vai em breve um post com esses glosses aqui. E os esmalte é porque esmalte não dá pra eu trocar toda hora, né, gente? Que aí eu não consigo gravar vídeo que estraga. É combinandinho, tá? O esmalte com gloss. Aguardem que vai sair esse Reels, vai ter shorts, vai ter... Ai, eu adorei essa ideia porque eu amei as cores. Enfim, e contornei os lábios com o cacau da Dylos também. Aquisito de curiosidade pra quem pergunta aí. Mas no mais, a lista dos produtos usados vão estar aqui no box de informação aqui abaixo. Deixa aqui nos comentários abaixo se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se você vai comprar algum desses pincéis que eu indiquei aqui. Se você tem o costume de fazer uma make nos olhos basiquinha, nada, você quase nunca maquia os olhos ou faz makes elaboradas, ou se você quer começar a tentar, e aí quais pincéis te interessou, que você acha que vai facilitar muito a sua vida aí, que eu quero muito saber. Um beijo e até o próximo vídeo.